netos. Quando junta todo mundo, sabe que vira uma fofocada danada, né? E quando eu falo, quando quiser falar mal do papai, chama o papai, que eu sei coisas horríveis de mim, mas não fala por trás, não. Porque o nosso conceito de felicidade está atrelado ainda a esse sentimento de realização dos nossos desejos, e não de cumprir a lei de Deus. Cumprir a lei de Deus, Jesus sintetiza a lei de Deus em 2 únicos mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus também nos vem em socorro. Ele pergunta aos discípulos, vocês amam a Deus? E se a pergunta fosse feita por Evaldo, daria a resposta muito semelhante. E os discípulos disseram, amamos o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus certamente englobaria também Evaldo na resposta, que Jesus olha para os discípulos, ele fala, hipócritas, como podem dizer que amam a Deus que não vê e não amam o próximo que caminha contigo? Então, a proposta para o Evaldo nessa caminhada é de amar o próximo, porque a Deus eu não tenho uma explicação, uma definição. Os Espíritos dizem, né, na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu não sei o que significam essas 2 expressões. Inteligência suprema. Como pode alguém limitado tentar definir o ilimitado? Falta elementos para a gente. Me defina, por favor, as meninas, a emoção de ouvir a primeira vez o choro do filho na hora do parto. Me defina, me dá um texto para definir essa emoção. Eu, na qualidade de pai, não consigo. E eu entendo que não é uma habilidade muito fácil definir um sentimento que transcende a todas as percepções da vida de relação. Transcende. Também assim, vinha conversando no caminho, e cheguei aqui e falei com Leila, aproveitar que Regina não está aí, ela não demonstrou muito carinho por mim, não. Porque ela deu um tema, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema do capítulo já é complicado. Bem, os mansos herdarão a terra. Mínima noção do que seja isso. E o tema é afabilidade e doçura. Eu proporia a vocês a continuar a música. Mas a gente vai tentar, porque o texto que está no Evangelho é de Lázaro. Lázaro, ele não é de ficar floreando pavão, não. Sabe, ele vai direto ao assunto, né? Ele vai direto ao assunto. Então, a afabilidade e doçura é um sentimento que nós almejamos desenvolver em nosso íntimo. Por quê? Porque não vale ser amável e doce com o neto. Não está nessa relação. O neto não vale. Né? Ainda mais, assim, se for neta, aí o coração desmancha. Não, a afabilidade e doçura que Lázaro nos propõe é uma conduta diária de atitude. Olha a encrenca, conduta diária. No movimento espírita, tem uma palavra que, no meu entendimento, eu quero deixar bem claro, e pode ser contestado, evidentemente, tem uma palavra que se chama empatia, que ela tem para mim, tem uma dificuldade de relacionamento, da forma que é encarada. A empatia, hoje em dia, é assim, Leila, estou passando por um problema. Meu filho, ora que tudo melhora. A empatia vai assim, né? Eu não quero nem saber o que Evaldo está... Qual é o problema do Evaldo. Eu já vou dizer para ele que eu vou orar, vou botar o nome dele na radiação, né? Me dá teu nome todo, vou botar na radiação, e tem um grupo de prece também, eu vou botar também. Se for um caso muito difícil, leva lá para Pablo, né? A gente vai buscando sempre assim, a empatia é você não parar para acalentar o coração do outro. Empatia, para mim, que está associado à afabilidade e doçura, é a proposta de Jesus. Evidentemente, ele é o nosso guia e modelo. Ele diz, fazei ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito.
Para mim, esse é o conceito mais profundo da empatia. Porque na hora em que você está com o coração opresso, sabe? Aí quando você acorda de manhã e fala, mais um dia. Você quer alguém que possa te ouvir, sem julgar, sem querer, sabe, determinar sobre a tua vida. Não, mas você está passando isso por causa disso, isso, você tem que fazer assim, assim, assim. A minha mãe, já na espiritualidade há alguns anos, toda vez que eu começava a falar muito de alguém, ela tinha uma frase que ficou gravada na minha cabeça esses anos todos. Quando eu começava a falar de alguém, ela falava assim, Leila, macaco, olha o teu rabo que lá vem um trem. Porque se fosse fácil você resolver a vida do outro, por que a tua não está mar de almirante, céu de brigadeiro, não é? Então, quando você vai analisar a questão da afabilidade e doçura, não é que necessariamente, porque Jesus afirma que o Pai não coloca fardos pesados e ombros frágeis. É a afirmação do Mestre. Como o Mestre é um espírito crístico, ele está sempre certo para o Evaldo. E quando Jesus fala isso, ele quer dizer o quê? Que mesmo diante de uma dificuldade que eu estou vivenciando, eu tenho que ter um olhar de amorosidade para aquele que está numa dificuldade. O melhor lugar do mundo para você ser amável e afável é dentro do SEMA. Aqui ninguém tem defeito, tá vendo? Você vai passar aí para poder sentar, esbarra no pé do outro e desculpa, meu pé estava na sua frente. Não é? Saiu do estacionamento quando chega no estacionamento. Às vezes é antes, é ali na porta mesmo, no corredor mesmo. Né? Mas quando sai do estacionamento, aí é cada um por si, Deus por todo. E a afabilidade e a doçura é no ambiente mais diverso que você vive. E para muitos de nós, o ambiente diverso é dentro da nossa casa. Porque numa discussão em casa, quem é o incompreendido? É o espírita. O espírita é o eterno incompreendido. Não, minha mulher não me compreende, meu marido é exigente, mas os filhos nem pensar, e os sobrinhos, e os primos, A incompreensão, ela parte do princípio daquele que não compreendeu a lição. E qual é a lição básica que norteia a nossa caminhada nessa existência? O Evangelho de Jesus. A grande dificuldade de muitos de nós é que querem caracterizar o Evangelho como uma ação de religião, e não é. Me mostra aí, em algum ponto do Evangelho, que Jesus fala que eu vim vos trazer uma nova religião. Não existe. Não existe. Jesus, questionado pelos discípulos, mestre, aonde devemos orar ao Pai? Porque anteriormente André tinha pedido, Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele nos dá o Pai Nosso, a lição do Pai Nosso. Mas aí Felipe fala, ensina, aonde devemos orar? Porque é uma confusão danada. Muitos de nós, quando atravessa a porta ali, já faz aquela expressão de submissão. Como está? Como Deus manda. Não, Deus manda você ser feliz. Se você não é feliz, é porque você não obedece às orientações que está na lei de Deus. Então, quando você está num momento em conflagração com as tuas situações íntimas, seja elas de origem familiar, social, mediúnica, né? A mediunidade é uma possibilidade que traz tantas controvérsias para a gente. É simples, Yara, só estudar o livro dos médicos e melhora. Tá bom? Porque Emmanuel fala que do nada, nada se tira. Se eu não tenho o conceito do que o senhor Allan Kardec me traz na codificação, então fica difícil para mim dizer que a minha vida está complicada, porque tem os elementos necessários para nós analisarmos aquilo que nós temos que enfrentar. Mas o Evangelho não tem uma proposta de religião. Quando o discípulo pergunta, mestre, aonde devemos orar? E aí ele ainda dá cola para Jesus, né? No templo, nas sinagogas ou nos campos, que Jesus falava em tudo quanto é lugar. Aí Jesus faz a proposta de maior
proximidade nossa com Deus. Quando tiveres que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto. E o Pai que vem em secreto, essa frase me quebra. O Pai que vem em secreto. Tem um palestrante muito conhecido, ele é palestrante, Haroldo Dutra Dias. Eu sou contador de história. O Haroldo diz que nesse conceito de que o Pai vem em secreto, quando a gente chegar a retornar à espiritualidade, que pela misericórdia de Maria Angélica vai demorar, né, Leila? Vai demorar bastante. Quando a gente chegar na espiritualidade, uma parede branca, assim, vai passar todas as mensagens do WhatsApp. Aquela que você apagou que ninguém viu. Acha que ninguém viu. Só que está assim, a plateia está lotada também, porque não morre uma pessoa por dia, né? Milhares. Então, todo mundo sentado e passando a mensagem do WhatsApp. Aí que vai ser essa noção do Pai que vem em secreto. Sabe? Aquele pensamento que você chega a bater na testa, né? Coisa horrível que eu pensei, Deus também vê. Sabe? Deus também vê. É complicador esse negócio, porque você perde, na nossa visão, perde a nossa liberdade, que a gente não tem. Um benfeitor espiritual disse para mim uma vez, eu conjecturando, né, que as tarefas se avolumam, graças a Deus. Aí, sabe o que ele falou para mim? Meu filho, espírito inferior tem livre-arbítrio, não. Eu falei, eu tinha dúvida, não precisava ser tão claro assim. Porque o nosso pensamento, ele viaja. Kardec fala para a gente na Gênese, né, que o pensamento é mais rápido do que o raio. Porque o conceito de velocidade da luz surgiu materialmente na Terra em 1902, com Einstein, lá no início do século passado. Então, Kardec fala que é mais rápido que o raio, ou seja, o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. É mais rápido do que 300 mil quilômetros por segundo. E Deus capta tudo, Joelma. Tudo que nós pensarmos. Então, se Deus vê tudo em secreto, dá para se fazer de vítima? Sabe o que é, Deus? A Mila, o senhor não sabe que eu sofro com a Mila. A Mila está ligada, a Mila. Está lá. Não sabe que eu sofro. Tá bom. E o que você faz ela ou o outro sofrer? Aí pode. Aí pode. O conceito do Evangelho não tem uma concepção de religião, porque o que Jesus propõe para a gente é o conhecimento da verdade. Diante de Pilatos, Pilato questiona ele, mas de quem te acusam? Aí Jesus fala, falei em praça pública, no templo e nas sinagogas. Só a verdade eu disse, e todo homem de bem a ouviu. Vocês ouviram a verdade de Jesus? Eu acho que eu não sou homem de bem, não. Porque a condição do mestre para conhecer a sua doutrina é ser um homem de bem. E aí você tem capacidade de ouvir a verdade. O Evangelho é uma proposta de inteligência, sabe? É um ato de intelectualidade, porque quando você se propõe a ser manso e afável, você ter a mansuetude, você impede uma reação intempestiva diante de uma agressão. Impede. Tem uma música do Nando do Cordel sobre o Chico, que um trecho ele fala assim, e acusado ele nem viu. Sabe? Quando você se propõe a mansuetude, você começa a se distanciar daquela reação natural que a gente tem. Ou como a gente fala, eu não tenho sangue de barata. Barata nem tem sangue. Como é que você não vai ter sangue de barata? A minha casa é a Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá. Então, a gente acaba conhecendo muitas histórias de Chico, né, Marizé? Marizé é guerreira, antiga. Né? E o Chico, aquele cantor Fábio Júnior, o repórter virou para ele e falou assim, Fábio, você é assim, sempre tranquilão mesmo, de boa, tranquilão? Ele, não.
eu era bem esquentadinho. Falava um, levava dois. Aí um dia o Walter Avancini me convidou para ir em Uberaba conhecer o Chico. Eu falei que não ia, que eu não gosto desse negócio de falar com morto. Sabe, eu não vou não. E o Walter insistiu, e o Walter Avancini era diretor de produções da Globo, e o Fábio precisava do Walter para poder chamar ele para cantar, para ter o cachezinho de cada dia, né? Pão nosso de cada dia, e o Fábio acabou indo lá em Uberaba. Quando o Fábio botou o pé na porta do grupo da prece, Chico à mesa, atendendo, o Chico levantou a cabeça e falou: Fábio, meu filho, leva desaforo para casa. Ele, meu Deus, cheguei aqui a primeira vez, o homem já sabe que eu não sou esquentado. Aí o Fábio falou que se o Chico, que não conhecia ele de perto, sabia que ele era esquentado, então a coisa estava tomando uma proporção muito grande. As pessoas já notavam a agressividade dele. Ele mudou e passou a ser um cara boa praça, que você agride, ele olha para você, dá aquele sorrisinho e segue adiante. Porque você praticar a afabilidade e a doçura não é uma questão de submissão ou de covardia, é de uma inteligência danada. Você vê o seguinte, o trânsito da cidade do Rio de Janeiro é uma coisa maravilhosa, todo mundo educado, não tem problema nenhum, né? Sinal abre, não tem motoqueiro te cortando pela direita, pela esquerda, por cima do carro, por nada, aquela coisa amorosa. Se você recebe uma agressividade no trânsito e você respira fundo, se acalma e vai embora, acontece alguma coisa? Mas quando você se irrita, aí você para mais adiante, o sinal está fechado, e a tua irritação, que você não andou rápido lá atrás, ela vai ter que parar no sinal. Falando de novo de Haroldo Dutra Dias, ele estava no carro, o filho dele, à época, tinha 8 anos, agora está um rapaz de 17 anos, e o Haroldo estava indo levar o filho para o colégio e ir para o trabalho. Ele chegando próximo ao sinal, um cara veio e deu uma fechada nele, ele teve que pisar no freio pesado para não bater, e ele se irritou, começou a reclamar, mais adiante, fechou outro sinal, ele emparelhou com um cara lá em BH. E aí ele meteu, na época, a mão para abaixar o vidro, aí o filho olhou para ele e falou assim: está nervoso, pai? Aí ele largou, ele, não, filho, não. Não, pai, porque se você abrir o vidro, você vai discutir com o moço. E se ele assiste a tua palestra? Se ele toma passe contigo lá na casa espírita? Não é? Já pensou nisso? Eu penso, agora eu penso. Agora eu penso. Agora eu penso. Quando eu passo aqui na pista, aqui, ou então na América, eu falo assim, gente, deve ter alguém do SEMA. Calma, vamos. Quando vai para o recreio, também é outra encrenca, né? Porque você tem que começar a treinar a afabilidade. Gente, do nada, nada se tira. Lembra da frase de Emmanuel? Não dá para você, de repente, acordou e vai ser amável. Não vai. É exercício diário. Entende? É exercício. É você, na hora que você chama o elevador, no andar de baixo tem uma mudança. Aí fica aquela luzinha de parado, né? E você abre o Evangelho, vai ler. Não é para jogar o Evangelho na cabeça de quem está fazendo a mudança, é para ler o Evangelho, absorver, porque são metodologias homeopáticas, é dose de hora em hora, sabe? Porque a gente não tem ainda a capacidade da absorção do ensinamento do mestre na forma instantânea. Basta dizer que temos a figura amorosa, incomum de Francisco de Assis. Ele foi para a guerra. Com 18 anos, defendeu o nome da família e a sua cidade, o seu burgo. E o que aconteceu? Foi preso, não é? Porque ele não estava habituado às resfregas da guerra. Foi preso. Na prisão, que ele ouve a voz do mestre. Aí a proposta para ele, ele saiu da prisão, não, ficou 2 anos preso. E naquela época, uma coisa que eu sei que todo mundo assim, tem muito carinho, a cadeira cheia de barata e rato.
Entende? E não tinha iFood. Comia o que vinha, da forma que vinha. Então, ele, quando sai de lá, ele propõe, nesses 2 anos de reflexão, ele propõe uma mudança no comportamento dele para que ele atenda à voz que o solicitava de reconstruir a igreja. Todos nós, a cada dia que nós despertamos no corpo físico, nós somos convidados a reconstruir o nosso templo íntimo, sabe? Porque lá atrás, Moisés fala para Arão, que Arão queria construir uma tenda para abrigar como sendo a casa do Senhor. Aí Moisés falou o que para Arão? Deus não habita a construção feita pelo homem. Deus quer habitar no nosso coração. Para isso, você tem que ter os elementos necessários, que a proposta de afabilidade e doçura, ela é uma crescente. Ela é uma crescente. Chico estava, a gente sabe, Chico, uma postura de docilidade que a gente ainda não compreende, não é? Alguém dessa proposta. Tem uma história, 2 histórias dele que eu gosto, mas uma é ele chegando em casa, tarde da noite, para variar, e ele entrou, logo depois entrou um assaltante, uma faca, levou ele para dentro de casa. Me dá dinheiro. O Chico falou, está naquela gaveta ali. Ali tem um dinheiro, tem uns trocadilhos. Tem muita coisa não, mas eu acho que você vai gostar, está ali. Aí foi lá, achou o dinheiro, e o ladrão, não se mexe não, porque senão eu te furo. Não, vai ficar sentadinho aqui quietinho. Mas você não está com fome não, meu filho? Essa hora da noite, você deve estar com fome. Vamos lá na cozinha, vou preparar um pratinho para você. Aí o Chico preparou um prato para ele, que era fogão de lenha, estava sempre quentinho as coisas, né? Preparou um prato lá de uma janta para ele, o rapaz comeu. Aí ele falou assim, não pensa que eu vou te dar mole porque você está me tratando bem. Não, meu filho, não vou não. Mas olha só, tu vai trabalhar ainda, não vai? Aí ele, tem que ganhar o dinheiro, né? Pô, você não quer um casaquinho, não? Que está frio. Espera aí, foi lá, ele tinha 2 paletós, o Chico. Pegou um que estava mais em condições, não é aquele que está ruim, que quer mandar para o bazar, não. É aquele que está bonzinho mesmo, entende? O Chico deu para ele. Aí ele falou assim, isso aqui deu em mim. Agora tá... Então eu vou embora. Como é que você vai sair? Não, vou pular o muro ali. Ele, não, meu filho, vai que pula o muro, passa uma polícia... pode te dar um tiro, não, vão pensar que você é assaltante. Toma a chave, abre o portão e joga a chave de volta. O cara fez isso, pegou a chave, abriu o portão, trancou e jogou a chave de volta. Chico, vai com Deus. No mês seguinte, ele estava sentado lá na casa assistindo palestra e falou para o Chico que a vida dele tinha que mudar. É o resultado da afabilidade e da doçura. Porque não dá para compreender que nós estejamos ainda naquela fase de que bandido bom é bandido morto. Não dá ainda para estarmos na fase que eu não sei como é que a prefeitura deixa tanto cracudo andando por aí. Eu sempre falo isso, porque é uma questão de autoconvencimento. Se fosse meu filho, eu gostaria que se referissem assim, cracudo, bandido. Eu tenho certeza que eu não gostaria, porque a minha esperança como pai e de mãe é que eu conheço aquele que a sociedade execra. A afabilidade e doçura não é você compactuar com o erro de ninguém, não é. É você não aumentar a dor do outro pela crítica feroz, mordaz, sabe? De você, a pessoa já está socialmente no chão, caída, fragilizada. Não é você cavar um buraco para ela entrar, para ir mais fundo, não. A afabilidade e doçura é você compreender que mesmo nas dores, ali tem um filho de Deus, que merece, ao mínimo, a nossa compaixão. Quando eu falo que seguir o Evangelho é uma ação de intelectualidade, intelectiva, de inteligência,
É que Jesus fala, se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, o mestre não manda tu enfiar a mão na cara do teu irmão. Manda tu orar por ele. Porque no momento da oração, você tem que se tocar de carinho. Alguém faz pé, Senhor Jesus, expulse fulano aqui do SEMA, porque eu não tenho mais paciência com ele. Vai pedir isso. Pede isso a Maria Angélica. Sabe? Não é assim. A proposta de afabilidade e doçura é você entronizar essa virtude dentro do seu coração, porque aí fica mais fácil de você oferecer para alguém. Sabe? Fica mais fácil. Não é você esperar que seja uma doce e afável com você, não. A proposta é você fazer o primeiro. Porque imagina se Maria Angélica falasse assim, quando eles estiverem harmonizados, eu vou para lá. Sabe quando que ela ia chegar? É cedo. Não é? A proposta de Maria Angélica, ela atende à orientação do mestre quando ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não promete carregar ninguém no colo, não. Tira isso da tua vida. Eu gosto de falar, o pessoal já conhece essa história, sabe? Eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que o autor daquele poema Pegadas na Areia, que ele nunca, já deve estar na espiritualidade, que ele nunca venha me cobrar nada. Mas aquele poema é bonito, não é? Mas não é verdade, não. Não pensa você que na hora das tuas tribulações, das tuas dores íntimas, em todos os níveis, que Jesus vai pegar você no colo. Ele não prometeu isso. Ele prometeu aliviar as nossas dores. Ou seja, tirar o peso maior dos meus sofrimentos para que eu encontre a saída, para que eu busque as soluções. Porque senão nós vamos entrar naquela tristeza, na dor profunda da depressão, que eu entendo que o auxílio é de fora para dentro, quando não é. É de dentro para fora. Quando alguém chegava, Jesus chegava perto de alguém e falava, filho de Davi, me ajude. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Você tem que saber, pelo menos, qual é a tua participação no auxílio que você precisa. Porque senão fica fácil. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, tradução errada. E de nada sentirei falta, ou de não me faltará. Se for nada me faltará, eu vou ficar em casa deitado, esperando cair do céu as bênçãos. Vai cair? Não. Vai cair chuva, sol, terremoto. Então, a proposta, o Salmo de Davi, na nova tradução, é, e de nada sentirei falta, porque o Senhor é meu pastor. A certeza da presença de Deus na nossa vida, da presença do Divino Mestre na nossa vida, nos dá o ânimo necessário para eu lutar, O senhor Allan Kardec fala, até que hora, Leila? 15? 15 para meio-dia. O senhor Allan Kardec nos propõe, né, que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. A doma é realizada para animais selvagens. O que o senhor Kardec está falando? Que os monstros estão aqui dentro. Sabe? Eu é que tenho que domar a minha inquietude, a minha impaciência, a minha insensatez, a minha arrogância, a minha prepotência. Isso aí eu sei de cor. Sabe? É um exercício interno. Emmanuel tem uma mensagem no Pão Nosso que ele fala, já não mais necessitamos ir para o circo aonde as feras estraçalharão o nosso corpo, mas ainda temos as feras indomáveis no nosso íntimo, no nosso coração. Se eu ainda tenho o ímpeto da raiva, da represária, de devolver o mal com o mal, a afabilidade e doçura vai fazer tão bem para mim.
Mas não é que o outro tenha que ter, sou eu. É uma proposta para mim, individual. O que mais me encanta no Evangelho de Jesus, a proposta de intelectualidade do Evangelho de Jesus, é que Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Temos uma mensagem psicografada na casa, de Fabiano de Cristo, que ele tem um trecho que ele fala assim: abstenham-se de fazer valer a vossa opinião. Olha, é duro, mas abster-se de fazer valer a minha opinião é eu começar a entronizar a afabilidade dentro de mim. Porque cada um de nós, aqui, sem contar o plano espiritual, cada um de nós temos verdades, sabe, totais, absolutas. Ainda mais quando se trata de avaliar a conduta do outro. No entanto, a proposta da doutrina dos espíritos, a proposta do Evangelho é reflexiva, é você olhar para o espelho. Um amigo nosso lá da casa, o Murilo, ele diz que quando ele vai fazer palestra, ele tem a certeza absoluta que aqui na frente tem um espelho. Porque tudo que ele está falando é para ele mesmo. Sabe? Aqueles que vêm aqui à tribuna e começam muito a falar do vocês, ele está com um problema de identidade. Porque eu já entendi, os benfeitores lá da casa, eles sempre falam da minha orelha grande. Eu não sei, acho que é implicância. Eu acho que é implicância, mas tudo bem, né? Eles têm mais consciência do que eu, mas eles falam o quê? Que nós temos a possibilidade de ouvir as nossas propostas. Se ela é tão boa para eu chegar aqui e falar para vocês uma segunda-feira, 10h30 da manhã, por que ela não é boa de aplicar na minha vida? Sabe? De aplicar na minha vida, no meu cotidiano. Porque, desde que o mundo é mundo, a parte mais fácil é dar um remédio ruim para o outro. Sempre foi assim, é muito mais fácil. Mas quando você decide tomar esse remédio? Eu gosto de contar, hoje minha esposa não está aqui, eu posso falar, né, Leila? A gente teve lá uma discussão, 3 meses depois eu vi que ela estava certa, mas na hora não, né? Na hora não. E aí, isso à noite, antes de dormir, e eu sempre faço isso, que eu acho que é uma realidade. Quando você briga com a esposa ou com o marido, com o companheiro ou a companheira, a cama fica enorme, não fica? Cada um deita na ponta. Dá para botar um elefante deitado, atravessado ali, né? Que ninguém quer. Eu acordei de manhã, fui fazer minha higiene. Quando eu olhei para o espelho, aí eu vi o meu mentor. E quando eu vejo ele, não é para dar parabéns. Oh, que legal, está no caminho certo, continue assim, estamos juntos. Nunca é assim. Eu acho que ele tem algum problema de sociabilidade. Mas eu olhei para ele, ele falou assim: meu filho, eu vou lhe dar 2 opções que o Evangelho nos propõe, e eu, como não sou egoísta, vou dividir com vocês, tá bom? Você, todo dia de manhã, só tem 2 possibilidades: ter razão ou ser feliz. As 2 não dá. As 2 não dá, são incompatíveis. Então, de manhã, quando vocês acordarem, deixa para amanhã, hoje acordaram, amanhã, lembra que você só tem essas 2 opções na tua jornada. Olha lá, a menina da placa lá, é grande a placa lá, não dá nem para fingir que não vê, né? Lá na nossa casa eu botei também, falei, faz igual o SEMA, bota uma placa lá no final. A Rose gosta, estica lá no alto, né? A placa para os outros. Porque se você tiver essas 2 opções na análise do teu dia, porque nós sabemos que querer ter razão é encrenca, você vai ter que ter trabalho, porque vai ser discutir pra caramba. Agora, se a tua opção for ser feliz, você vai praticar aquilo que o Chico ensinou para a gente lá atrás, a água da paz. Sabe? De você olhar e falar assim, não vale a pena discutir. Não vale. Aí, sabe o que fizeram comigo lá na casa? Me deram uma plaquinha. Ter razão ou ser feliz. Eu falei, gente, eu já estou entendendo essa parada aí. Entende? Porque aí, quando a tua proposta é ser feliz, você começa a analisar a conduta de outro com uma outra ótica. Sabe? Jesus estava
no calabouço de Anás, Pedro, no pátio, ainda não tinha passado pelo processo da negação, e Pedro olha para... Humberto de Campos relata isso para a gente em Cartas e Crônicas, né? Pedro olha para Jesus, já com a coroa de espinho, o rosto ensanguentado, Jesus levando umas chibatadas. Aí Pedro pensa, no auge da sua tristeza, como o homem é mau contigo, Senhor. E Humberto de Campos diz que Jesus recebe o pensamento de Pedro e devolve. O homem não é mau, Pedro. Ele é ignorante. Imagina quando chegar nesse estágio. É possível. É possível. A mensagem de hoje fala um texto da palavra de Jesus, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E mais adiante Jesus fala, Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas não os deixeis cair em tentação. Isso é a doçura de Jesus para todos nós. Sabe da nossa dificuldade, da nossa luta íntima, sabe? A cada dia a gente tem que massacrar um leão, um tigre, um urso feroz das nossas vaidades, a cada dia. Mas Jesus, no livro Boa Nova, Humberto de Campos relata que Jesus conversando com Tomé, e Tomé relata que é muito difícil convivência com o homem é muito ligado às coisas materiais, às conquistas. Ah, mestre, é muito difícil implantar o teu reino de amor. Aí Jesus fala assim, Tomé, se eu não tivesse certeza da vitória do homem, eu não teria vindo. Jesus confia na gente. Jesus espera, sinceramente, que nós iniciemos o nosso processo de transformação. Que Ele nos abençoe.